Olá, alunos da segunda série do ensino médio. Sejam muito bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou o professor Mauro Farias e estarei aqui com vocês no chat, compartilhando a interação de vocês nessa aula maravilhosa que será ministrada pela professora Tayana. Olá, professora Tayana. Olá, professor Mauro Farias, alunos e professores que estão nos acompanhando, ajudando sempre a gente na aula. Vocês podem mandar as respostas dos alunos, né? Também podem acompanhar o spoiler das nossas aulas. Na verdade, hoje eu só coloquei que é o centenário de Clarice Lispector, está lá no nosso Instagram, Língua Portuguesa, CMSP_EM. Língua Portuguesa, CMSP_EM. E a gente sabe que nós estamos hoje na última aula da sequência de aulas do Caderno do Aluno, Aprender Sempre. Então, foram 3 sequências, cada sequência com 6 aulas, e hoje é a última aula dessa sequência. A gente sabe que os alunos têm atividades para fazer referente a essas atividades que a gente passou aqui, as aulas, o caderno do aluno, enfim, tem atividade online para fazer, e a gente até, alguns professores pediram para que a gente reforçasse aqui ao vivo, e a gente reforça que os alunos façam essas atividades. Vamos à aula de hoje, que é tema e tese. Eu acho que já disse tudo, né, professor Mauro? Sim, tema e tese. Já está isso. Empolgando aí. Já está dizendo que aula que é hoje. Então, nós vamos para a aula de hoje, que é tema e tese. Passa para mim, porque não está passando. Vamos a tema e tese, objetivos da aula e habilidade essencial. Vamos lá. Objetivo da aula: identificar o gênero textual e o tema abordado no texto. Inferir a tese do gênero textual. Habilidade essencial: organizar adequadamente os parágrafos de um texto, visando atingir a proposta enunciativa. Então, nós temos aí a questão das habilidades, né, da habilidade essencial e as habilidades que nós vamos trabalhar hoje. Do objetivo da aula e a habilidade essencial, tema e tese. O que faremos hoje? Diferenciar tema e tese, entender a estrutura de um artigo de opinião, diferenciar artigo de opinião de redação dissertativa argumentativa para tudo, porque aqui há muita dúvida, né? O que é artigo de opinião? O que é redação dissertativa argumentativa? Por que se trabalha artigo de opinião? E nós vamos começar a conversar sobre isso hoje. Propor a elaboração de um texto argumentativo. Então, a grande questão hoje é fazer aí o texto argumentativo. A gente já começa com uma pergunta, porque hoje é com vocês vão produzir, vão começar essa produção. O que é um artigo? É um gênero textual, óbvio, mas o que é um artigo de opinião? Por que tem esse nome? Expliquem para a gente aí em 1 minuto e a gente já volta. Vamos lá às respostas dos alunos, né? O aluno Gilberto diz o seguinte: é um texto onde expressamos nossa opinião de maneira clara e objetiva. O aluno Murilo Doniz diz: o artigo de opinião é um tipo de texto dissertativo argumentativo onde o autor apresenta seu ponto de vista. O Jean Carlos diz o seguinte: o texto dissertativo em que o autor expõe seu posicionamento diante de algum tema atual de interesse de muitas pessoas. Deixa eu ver se mais participações aqui. A Pro Rita diz: é um gênero argumentativo em que o articulista dá sua opinião sobre um assunto polêmico. Ótima. Quem foi a professora? Aí, na verdade, é a Pro Rita, mas ela está dando a resposta do aluno Pedro. Que veio no final, Pedro, mas o aluno Pedro, olha só. Pedro. Eu pensei que era a professora, mas foi assim a definição perfeita. Exatamente.
Gente, eu estava escutando, né, escutando as interações de vocês e tentando associar aqui a questão do gênero argumentativo, né? Muitas vezes também vocês falavam da tipologia dissertativa. Por isso foi há tempos atrás a gente estudava só tipologia textual, mas hoje a gente estuda gêneros textuais. Vamos pensar aí que a grande questão do artigo de opinião é a argumentação. E o diferencial que faz a argumentação foi o que o Pedro falou: eu preciso ter um tema polêmico. E a partir desse tema polêmico, então, eu começo a destrinchar aí a minha opinião sobre tal assunto. Um tema polêmico, todo o tema polêmico, ele tem pelo menos aí duas opiniões, tá? Então, eu tenho um tema, e dentro desse tema eu tenho pessoas que são a favor, pessoas que são contra. Eu vou falar, um tema bem atual. O isolamento social. Pessoas são a favor, pessoas são contra. Cada um tem o seu argumento. Eu não vou entrar nessa questão aqui, porque é muito polêmica. Isso é uma questão polêmica. Nós temos várias outras questões polêmicas. E aí, a partir dessa questão, eu vou me posicionar de um lado ou de outro. Foi na outra aula que um aluno se posicionou no meio do caminho, né? Foi aqui mesmo, de um lado para outro. Não mostrou muita segurança de ficar lá do outro e acabou que gerou mais debate. Foi legal, né? Sim, mas foi legal. Ótimo, que a gente está aqui para construir. O aluno não errou, ele simplesmente trouxe duas questões ao mesmo tempo. Então, ele ficou dos dois lados. Então, no artigo de opinião, eu tenho uma questão polêmica e eu tenho que ter uma opinião muito formada sobre aquela questão. Eu estou de um lado, eu estou de outro. Não é tanto a questão do certo ou errado, porque o aluno ele pensa muito isso. Às vezes, eu pedia para fazer qualquer artigo de opinião sobre uma questão polêmica e o aluno perguntava para mim, professora, mas qual é a opinião da senhora sobre esse assunto? Por quê? Ele achava que a partir da minha opinião, ele tinha que se basear. Não, ele pode ser totalmente contrário à minha opinião. Não é isso que será avaliado, mas o seu posicionamento. Então, artigo de opinião, eu preciso ter um tema polêmico para, a partir desse tema polêmico, tirado de questões atuais, né, o artigo de opinião, ele trabalha com questões mais atuais, questões da sociedade, é um texto muito que é encontrado em jornais, então ele vai mais para essa área do jornalismo também, um artigo de opinião, e a grande questão tem que ter um tema polêmico e, a partir desse tema, então, eu vou argumentar. Vamos para a próxima pergunta. Qual é a estrutura de um artigo de opinião? Eu já sei que eu tenho que ter um tema polêmico e, a partir dele, eu vou argumentar. Mas como que se dá essa estrutura? Como que eu vou organizar essa ideia toda no meu texto? 1 minuto e a gente já volta. O Pro Júlio colocou aqui tese, argumentos e conclusão. A aluna Lívia colocou tese, desenvolvimento e conclusão. Tese de argumentação e conclusão, como a Pro Sandra, a Pro Sônia também. O aluno Murilo Diniz, a estruturação do artigo de opinião é a introdução, exposição, e é a exposição que se dá ao tema. O aluno Gilberto colocou num parágrafo você expõe o tema que vai ser abordado, no segundo parágrafo é o recheio. Ele está falando que ele está comparando com bolo, tá? Então começa expondo o tema, depois ele põe o recheio, que é o segundo parágrafo, que é onde você se posiciona, e o terceiro parágrafo você conclui o que disse no parágrafo anterior. Acertei? Ele está perguntando. A gente vai falar daqui a pouco. Gilberto está ansioso. E a maioria dos alunos respondendo tese, desenvolvimento e conclusão, né? O aluno Felipe colocou também tese, desenvolvimento com argumentação e conclusão.
Então, vamos aí. Eu fico sempre tentando juntar todas as ideias para, a partir delas, eu começar a falar. O artigo de opinião, assim como todo gênero, né, mesmo uma receita de bolo, bem colocada ali pelo Gilberto, ele tem uma estrutura pré-estabelecida, né? Então, o gênero textual ele tem uma estrutura pré-estabelecida. Muitos alunos falaram a tese, outros alunos falaram a introdução, outros alunos falaram a apresentação, né? O início de tudo. Então, vamos pensar assim, você vai apresentar, né, a sua tese, a sua ideia, logo de início. Uma coisa que a gente tem que pensar é que quando a gente escreve um artigo de opinião, a gente precisa entender que nem sempre a pessoa que vai ler aquele artigo sabe tudo sobre aquele assunto. Então, muitos alunos já começam dando a opinião dele, o que ele pensa já na lata. Ele joga ali, né, na cara de todo mundo, da sociedade, o que ele pensa no primeiro parágrafo. No primeiro parágrafo, no início, você vai apresentar o seu assunto, apresentar a sua tese, você já pode apresentar ali a sua ideia. Contextualiza, né, para que a pessoa que for ler, ela se identifique, ela consiga refletir. Porque se você já põe a sua opinião no primeiro parágrafo, você não dá o direito de reflexão ou não dá a oportunidade para quem for ler o seu texto refletir sobre o assunto, né, professor? Se fosse num bate-papo, por exemplo, a pessoa perguntaria sobre o que você está falando. Exato. Já começaria assim, sobre o que você está falando, não faço ideia do que você está falando. Isso, então, ótimo. A introdução ela é importante porque você introduz o assunto, contextualizando como você disse, e aí já defende o ponto de vista que seria a tese. Então, é tudo por partes, tá? Para ficar claro para quem está lendo, entender a sua produção textual. Sim, né? Bem organizado, com os articuladores, que é uma outra coisa da questão da coesão, né? Então, eu tenho que apresentar ali a minha tese, a minha ideia sobre aquele tema, né? Aquele tema geral. Assim que eu apresentei, eu vou para os argumentos, né? Então, eu apresentei ali a minha ideia, a minha tese, eu vou para os argumentos, que como alguns alunos falaram aí, desenvolvimento, né? Sim. Falaram, então é aí que você vai apresentar especialistas no assunto, eu sempre falo, isso enriquece, né, a sua redação, o seu artigo de opinião, quando você traz um especialista do assunto, falando ali, dando embasamento à sua fala, dando peso, mostrando que você leu sobre o assunto, né? Porque vamos falar um assunto, violência. Aí o aluno lá da segunda série do ensino médio, eu acho que é isso e aquilo, mas pessoas passaram a vida inteira estudando dados científicos, existem sobre esse assunto, vá buscar, vá ler para que a sua redação, então, seu artigo de opinião tenha um peso maior, tenha uma credibilidade maior, né? E a proposta de intervenção, que quando eu falo de um assunto, eu tenho que ter uma postura cidadã mediante aquele assunto e eu preciso me posicionar. Agora é a hora de falar a sua opinião sem o chavão, né? A minha opinião não precisa, use frases, né? Afirmativas, afirme aquilo que você está dizendo, que tenha certeza do que você fala e trazendo uma proposta de intervenção, uma sugestão, né? Trazendo o que pode ser feito para resolver aquele problema e se posicione mediante aquele problema com uma atitude cidadã, né? Não resolve matando todo mundo, aí já não dá. Aí não adianta. Às vezes, a forma que é falado que vai resolver o problema piora, né? Sim. Em alguns casos. Sim, é isso mesmo. E nessa questão da produção, né, da proposta de intervenção, é importante você, quando a Pro falou assim, não coloca na minha opinião, é importante você entender isso, que tem muita discussão sobre essa questão da primeira pessoa, né, Pro? Mas tem que entender o seguinte, os artigos de opiniões geralmente são textos jornalísticos, né? Então, as pessoas que escrevem no jornal geralmente são autoridade ou têm um pouco mais de know-how sobre. Por isso que às vezes colocam essas marcas, né? Na minha opinião, eu penso que... Agora, o aluno ele tem que evitar porque pode cair nessa questão do subjetivismo e aí não fica bem sustentado e fica parecendo que é o achismo. Então, procure evitar essas marcas, né? Sim, não é que é proibido. Não é proibido, né? No artigo de opinião. Acaba virando um chavão, né? Exatamente. Chavão Então, tomar cuidado para não cair no subjetivismo. Mas muito bacana mesmo. Verdade. Já peguei redação, né? Que a pessoa começa falando de um problema, depois cita a vida dela, no final termina com um poema. Eu já peguei isso. Nossa. Então, assim, faz uma salada total. E começa a falar da vida, e começa a ficar emocionado, e começa a ficar revoltado, xingar todo mundo. Já peguei aluno fazendo isso também. Calma. Se posicione, mas de forma objetiva, fria, sem ficar emocionado diante da escrita, tá bom? Agora vamos à grande questão. Qual é a diferença entre artigo de opinião e redação dissertativo argumentativa? 1 minuto e a gente já volta.
Vamos às participações, então. Olha, começou aqui o aluno Nicolas Chaves, né? Ele manda o seguinte: o texto dissertativo é mais direto e impessoal, enquanto o artigo de opinião é subjetivo, pessoal, assim podendo empregar termos de articulação, como na minha opinião, eu penso, conforme suponho. Muito bem. O Murilo colocou aqui também: o texto dissertativo é mais objetivo, o artigo de opinião é subjetivo e pessoal. O aluno Gilberto, um é baseado em fatos, se você se posiciona, o outro é um texto onde você tem que ser neutro. Não falamos sobre se você acertou no anterior, se acertou, viu, Gilberto? Só para responder. A Pro Maria diz o seguinte: o artigo é pessoal e o dissertativo é objetivo. A resposta que a maioria deu aqui dentro dessa linha, Pro. Eu acho que a grande questão é que o texto, né, o dissertativo argumentativo, como vocês bem disseram, ele é mais objetivo, ele necessariamente não trabalha com questões polêmicas, né? Eu não preciso ter um tema polêmico para fazer um texto dissertativo argumentativo. Já quando eu falo do artigo de opinião, ele vem com essa força muito maior. É por isso que aqui, né, o currículo do Estado de São Paulo escolhe trabalhar com artigo de opinião, porque ele dá uma possibilidade do aluno argumentar muito mais, se posicionar muito mais do que numa questão, como o professor estava aqui dizendo, genérica, que é o caso do texto dissertativo argumentativo. Então, a grande diferença é por que os exames lá, os vestibulares, acabam escolhendo o dissertativo argumentativo. Porque ele é mais formalzinho, mais quadradinho, vamos dizer assim, né? Fica mais tranquilinho para fazer do que o artigo de opinião, que você tem que se posicionar. Então, o artigo de opinião, ele é mais jornalístico. E o dissertativo argumentativo, ele vem muito para avaliar, ele é mais avaliativo. Ele é mais usado nas avaliações, ele segue aquele padrão de avaliação, de escrita. E já o artigo de opinião, não, ele é mais livre, você vai achar artigo de opinião em jornais, como eu disse, né, como o professor também já disse, trazendo aí opiniões de pessoas especialistas em tais assuntos, ou jornalistas, enfim. Traz essa, como vocês também falaram, esse posicionamento subjetivo de alguma forma. Eu tenho mais liberdade, porque eu tenho temas polêmicos, de me posicionar. E quando você acaba dando para o aluno essa oportunidade dele se posicionar melhor em um texto, ele terá habilidades, ele estará muito mais preparado para fazer o texto dissertativo argumentativo. Consequentemente, não tem como separar uma coisa da outra, né? Perfeito. Tá, beleza? Vamos para a próxima pergunta. Em sua opinião, qual será a proposta de redação do Enem neste ano de 2020, 2021, né? Por quê? Vamos lá, vamos ver se a gente acerta aí o tema da redação do Enem. Um minuto. Vamos lá, né? Vai ser gravado e tudo aqui. Bom, vai que acerta.
E vamos lá, a resposta anterior ainda, eu estava conversando com o Mauro, que eu já estou acostumada com isso, toda vez que a gente toca em artigo de opinião e texto dissertativo argumentativo, a gente toca numa feridinha, né? Mas, gente, quando eu falo de tema polêmico é uma coisa. Temas atuais, um tema atual necessariamente não é polêmico, tá? Não precisa ser polêmico, necessariamente. Então, o Enem trabalha temas atuais? Claro, mas quando eu trabalho texto dissertativo argumentativo, eu não preciso ter necessariamente questões polêmicas. Sim. E no artigo de opinião, eu preciso ter necessariamente questões polêmicas. Estamos combinados? Sim. Eu acho que sim, né? E qual é o tema do Enem aí? Então, olha só, eles estão colocando aqui, o aluno Gilberto já começou falando, eu acho que coronavírus, pandemia, Covid, né? A Pro Sandra colocou aqui queimadas, a Pro Estela, solidariedade, a Pro Maria Alva colocou soluções da pandemia. Vamos ver aqui mais participações. O pessoal falando pandemia, isolamento social. O Giancarlo, né, o aluno Giancarlo colocou, em minha opinião, a proposta deveria ser sobre o racismo, pois infelizmente é uma situação que vem sendo no dia a dia. Esse é um tema polêmico. Será que cai? Não sei. Então, já caíram temas bem próximos, violência doméstica, tem gente colocando, a aluna Marjorie disse que pode ser o tabagismo. Mas, assim, o que sobre o tabagismo, Marjorie? Eu não, se você puder explicar, a gente lê aqui. O Murilo Donis diz o seguinte, saúde mental, pois é algo que estamos presenciando muito nos últimos tempos e é algo que vem sendo muito discutido durante a pandemia. Não, é que quando você falou desse tema, os alunos todo ano eles falam isso, gente. A saúde mental, ninguém fala, não cai, né? Eles falam muito disso, todo ano eu vejo os alunos cobrando esse tema. Então, eu queria entender essa questão do saúde mental, porque é importante mesmo, assim, recentemente tem algumas personagens políticas, inclusive, discutindo a questão da forma de internação de pessoas com saúde mental, né? Se não está muito antiquada, se não é hora de renovar, porque fica muito desumano. Então, assim, de repente pode ser. É o que eu gosto de falar com os alunos e frustrá-los, é que é o seguinte, e os professores também, é que é o seguinte, nem sempre o tema que está sendo debatido atualmente é o tema do Enem, porque a banca, ela não necessariamente não vai. É exatamente a diferença do artigo de opinião. O artigo de opinião é jornalístico, vai debater o tema atual. Então, exato. Se aconteceu na Folha, você vai abrir, o articulista vai falar sobre aquele tema. Já o Enem, não, ele vai trabalhar sobre uma coisa um pouco mais profunda. Então, de repente, pode entrar um tema desse? Pode, mas particularmente, eu duvido que entre os temas atuais, né? Coronavírus. Então, se quiserem arriscar outros, arrisquem, porque esse daqui eu acho que não acertarão. Eu também acho que acaba ficando muito, né? Pode ser algum outro dentro desse que cause, que a pandemia causou, enfim, entre outras coisas. Vamos agora para o tema da aula de hoje, do Caderno Aprender, sempre da página 61. Mas vamos ler aí. Como a pandemia afeta a maneira de ensinar? Vamos ler juntos, professor Mauro. Quem começa? Você começa? Você manda. Então tá bom, vamos começar. Glauco Arbix fala sobre as mudanças que a pandemia acarreta à educação e aborda fatores que aumentam a dificuldade em lidar com esta situação no Brasil. A crise do novo coronavírus faz com que seja necessário repensar a educação. Em tempos de distanciamento social, os métodos de ensino têm de ser recriados. O professor Glauco Arbix, em sua coluna Observatório da Inovação, comenta os impactos da pandemia sobre as maneiras de transmitir conhecimento. A primeira mudança observável no ensino é a alteração nas fontes dos alunos, que devem, mais do que nunca, mergulhar na internet e consumir conteúdos online. Mas, segundo o professor do Departamento de Sociologia da USP, os estudantes também recorrem aos seus pais, a retorno disso, e muitos pais não conseguem atender o crescimento dessa demanda. A Covid-19 afeta profundamente diversos hábitos da sociedade do século XXI, e apesar de muitos considerarem uma situação transitória, ninguém sabe qual será o tamanho desse trânsito. Isso altera a maneira como estamos ensinando e aprendendo e como as escolas estão funcionando agora por meio de ferramentas como Zoom, Google Meet, de acordo com Glauco Arbix.
A dificuldade que o mundo enfrenta para lidar com a situação pode ser explicada pela falta de experiência. Não houve situações como esta no passado recente da humanidade. O fato de o Brasil ser um país desigual, onde alguns possuem smartphones, computador, acesso à internet, outros nenhum destes, intensifica o problema. A partir da leitura realizada, é possível inferir a tese, né? Então, esse texto aí ele vai defender uma tese. Se sim, qual é a tese? 1 minuto e a gente já volta. Participação dos alunos e professores, né? Os pros, dizendo aqui inclusão tecnológica, a Samari, ou Samarian, desculpe se eu errei, tecnologia, ProSônia, pesquisa e acompanhamento de teste, aluno Gilberto, sim, aulas remotas via tecnologia, né? O aluno Murilo, a inclusão da tecnologia, a Sandra dizendo inclusão da tecnologia em aulas remotas, tese e posicionamento do autor, mas sem o texto fica difícil, mas a falha é... Ah, tá, desculpa, é porque o aluno Pedro disse que sem o texto fica difícil porque ele já tinha passado. A gente volta agora aqui, vocês vão poder acompanhar. A aluna Letícia, sim, a inclusão, né? Eu acho que ficou muito focado aqui na questão do tema, né? Do tema, a gente estava discutindo isso aqui. Então, vamos lá. Eu tenho um grande tema, né? E a partir desse grande tema, toda a tese, sempre eu falo para os alunos, eu tenho um grande tema. Educação na pandemia. Já falei o tema, devia ter falado de outro para vir para isso. Mas, enfim, educação na pandemia, né? Ou então vamos pegar o tema pandemia. Como o professor bem falou, coronavírus, é muito amplo. Dentro desse grande tema, surgem outros, e aí sim pode ser recortado alguma coisa que tenha relação para trazer aí para ser o tema da redação do Enem 2020, 2021, né? Que será feito em 2021. A questão da pandemia é o grande tema norteador aí. E aí falar em tecnologia e tal. Mas, dentro desse grande tema, eu preciso problematizar. Eu preciso pensar em um problema. Dentro desse grande tema, eu tenho um problema. Porque aí, olha, a tese é a alma da sua redação. Você precisa dar seu artigo de opinião. Eu preciso puxar essa tese. Essa tese pode ser uma frase afirmativa. Eu pensei agora aqui, mas eu estou pensando em várias, mas eu não posso falar. Você não vai dando as dicas, né? Eu estou na TV, você vai falar. Sei lá, eu estou pensando só em aborto, mas está triste. Enfim. Porque se eu falo, vai uma tese, aborto é crime. Aí eu estou defendendo uma tese. Sim, com tá? uma afirmação. Uma afirmação. Eu não estou dizendo aqui que é ou que não é. Eu estou dando um exemplo, mas só me veio coisa polêmica nessa minha mente de meu Deus. Então, eu não consegui pensar em outra coisa. Pode ser uma frase afirmativa ou também pode ser um questionamento. Tá? Então, por exemplo, a pandemia, o uso de tecnologia afeta o aprendizado dos alunos, a capacidade... E isso agora que eu fiz é um questionamento a partir do tema educação na pandemia. Mas é esse... Agora, coloca o texto lá na tela, porque eles estavam falando que estavam com dificuldade, porque não estavam com o texto. Agora, o texto está aí lindo, maravilhoso, e a tese está aí olhando para nós, assim, lindamente. Olhando para nós, sim. Olhando para nós. Sim. Qual o grande tema? Né? O grande tema é educação e pandemia. Sim. Concorda, prof? Está falando sobre a questão da como a pandemia afeta a educação, né?
Então, o grande tema é pandemia, educação e pandemia, a relação entre essas duas. Ensino e pandemia. Pronto, né? Educação e pandemia, ensino e pandemia. E aí, no primeiro parágrafo, ele vai falar, vamos falar as mudanças, olha aí a tese aparecendo, as mudanças que a pandemia acarreta à educação e aborda fatores que aumentam a dificuldade de lidar com essa situação. Mas ali na primeira frase, para mim, já está a tese ali. Ó. E aí ele continua, né, no segundo parágrafo, a crise do novo coronavírus faz com que seja necessário repensar a educação. Acabou, a tese então tá aí. ele defendendo aí que se discuta, né, que se faça uma nova análise sobre a educação devido à pandemia, né? Então, até vou voltar lá. Defesa da tese. Voltar lá, então, ó. Fala sobre as mudanças que a pandemia acarreta à educação. Aí a gente já pula. A crise do novo coronavírus faz com que seja necessário repensar a educação. Então, a grande tese dele é repensar a educação por causa da pandemia. Então, a mudança de paradigma é um momento de mudança. É preciso repensar. Essa é a tese. Conseguiram entender o tema, pandemia e educação? E a tese, olha, devido à pandemia, a gente precisa repensar a nossa estrutura educacional total. A gente precisa repensar isso. É preciso repensar. Essa é a tese, certo? Sim, Pro. Uma dica, só falando sobre a tese ainda, é lembrar para os alunos que quando está tratando na introdução do assunto, a descoberta da tese, ela se dá quando a gente percebe que a fala é o ponto de vista do autor, que ela sai de fatos, sai de informações que não são dele. Então, assim, toda a contextualização, ele vai falar sobre a doença, ele vai falar sobre fatos. Quando você percebe que aí foi introduzida uma fala que é particular dele, que aí começa a mostrar o ponto de vista dele, como ali que ele fala, é necessário repensar, aí já é a subjetividade dele. Então, aí ele já está começando a defender a tese. Então, é uma dica para quando tiver dificuldade de descobrir, né? Não, e é uma frase afirmativa. Né? Ele não está questionando, é preciso repensar? Não, ele está falando que é preciso e acabou. Então, ele está usando uma afirmação, a tese dele é uma afirmação. Você pode fazer um questionamento como tese? Pode. Pode fazer uma afirmação? Também pode. Não é colocar eu acho e aí isso não faz diferença alguma, mas sim o que vem depois, que é a sua frase, a afirmativa ou o questionamento. Vamos caminhando. Quais são os argumentos apresentados no texto para justificar a tese defendida? 1 minuto e a gente já volta. Então, vamos à caça aí dos argumentos, né? Eu preciso saber, eu defendi uma ideia que é preciso repensar a educação e tal e tal. E agora, como que eu vou defender essa ideia? A ideia está aí, como que eu defendo? Vamos ver aqui. A professora Ana Eulinda, né, colocou: apresenta os fatores, a desigualdade social brasileira e a falta de preparação para o ensino à distância como fatores determinantes para que seja difícil lidar com a educação nesse momento. O aluno Gilberto está perguntando do texto. Perdeu o texto, Gilberto? Tá, a gente vai pôr na tela daqui a pouco de novo. Né? O uso da internet, do Google Meet, sobre a Covid-19, sobre suas maneiras de afetar a sociedade, mas isso fala que nós vivemos num país desigual. O aluno João Pedro mandou essa. Argumentos aqui da Proana Eulinda. O texto mostra as dificuldades de ensino à distância e traz como destaque os problemas das fontes de pesquisa, de ajuda dos familiares e a desigualdade social brasileira que impedem o acesso a smartphones. Também tem isso, né? Vamos jogar lá na tela.
no segundo parágrafo, ele já começa trazendo. O professor Glauco, em sua coluna, né, de observação, comenta os impactos da pandemia sobre as maneiras de transmitir conhecimento. Então, ele já começa a mostrar onde vai ter que recriar, que repensar, e a questão dessas novas maneiras de construir e transmitir o conhecimento. Agora, ele aparece trazendo mais argumentos aí, né? A primeira mudança no ensino é a alteração nas fontes dos alunos, que devem mais que nunca. Toda essa parte aí já está argumentando, né? Consumir. Mas, segundo o professor, ele também traz muito a questão da causa e consequência. Sim, sim. Né? Também recorre aos seus pais. Ó. Então, por falta disso, acontece outra coisa. E os pais não dão conta porque o crescimento, então, causa e consequência. Porque o aluno ele não sabe mexer no recurso, ele também não tem a proximidade com os professores, ele recorre aos pais. Mas a demanda também aumenta para os pais. Isso acaba piorando a situação. Então, ele vai trazendo causa e consequência e também especialistas no assunto, né? Verdade? Exatamente. Então, ele cita, né, que é a questão da transitória ali, né, do trânsito, não sabe quanto tempo isso vai durar. Então, assim, é preciso repensar, porque o fato de você estar mandando a aula pelo online não quer dizer que está atingindo o objetivo por causa de todos esses problemas que acontecem no local, esse né? Acompanhamento da aprendizagem, você está à distância, né? Você tem que, ao mesmo tempo, você tem que conhecer essas novas ferramentas de aprendizagem e, ao mesmo tempo, também esse acompanhamento com essas novas ferramentas. Então, é dúbia a situação. Tem 2 problemas aqui, ele coloca o tempo inteiro, né? Ele justifica o porquê que tem que se repensar. Porque a situação propicia isso. São os argumentos que ele vai usando, né? E a Covid, né? Teve professor que colocou, né? Sobre a Covid. Sobre a Covid, a própria Covid toda essa afeta. questão. Então, é isso mesmo, né? Tá, senão já vamos para o final. Deixa eu ver. Eu acho que a gente já trabalhou quase tudo aqui, ó, tese defendida. Então, gente, até o final, que eu queria já falar da proposição, mas a partir que a gente pode pensar, a proposição, ele só mostra o problema, ele não... O fato é que o Brasil é um país desigual, onde alguns possuem smartphones, computador, acesso à internet. Então, ele traz o problema. Sim. Ele propõe uma reflexão, né? Ele propõe uma reflexão, mas ele não traz aqui, pode ser resolvida assim. Ele jogou um pouco. Exatamente. Nem sempre vai aparecer a solução, porque às vezes a intenção do articulista é exatamente essa, né? Como ele é uma autoridade, ele quer propor o debate, ele quer que as pessoas criem um debate sobre o assunto, né? Mas ele faz um fechamento. A gente acabou não chegando, né, nessa parte do fechamento, mas vocês percebem que ele vai trabalhando. Então, quantos parágrafos eu preciso fazer de desenvolvimento? Acho que isso é interessante. Eu tenho 1, eu tenho 2, eu tenho 3 parágrafos nesse artigo de opinião propriamente. Eu posso ter 2 em outro e assim por diante. Os alunos têm muito essa preocupação, né? Quantos parágrafos para isso? Não tem necessariamente o número de parágrafos específico para que sua redação fique melhor ou pior. A única coisa que eu sempre dou o conselho, não passe das 30 linhas, que se você passar uma palavrinha não será lida. A sua redação não é lida. Exatamente. Uma letrinha que você colocar lá embaixo, eles não vão ler, tá? A gente acaba não lendo na hora da correção. Então, fiquem espertos com isso. Mas, quanto à argumentação, acho que ficou tranquilo. Tem mais alguma dúvida aí ainda, prof? Não, eles ficaram nessa mesa. A outra dica sobre parágrafo, é importante lembrar que os parágrafos, eles agregam assuntos únicos, né? Então, você tem ali o tópico frasal, então não misturar os assuntos, que é costume dos alunos também, né? Eles empolgados, talvez porque as ideias começam a aparecer, não fez aquele plano de texto legal, aí chega na hora do parágrafo, ele vai misturando os assuntos. Então, cuidado com isso também, né? Então, não é importante o número de parágrafos, mas é importante que você, em cada parágrafo, trate de um único assunto, para não misturar. Eu acho que a gente vai acabar entrando no outro tema, mas tudo bem. A grande questão é como você vai articular essas ideias, como você conecta, né, usando os articuladores, as conjunções. Comecem a estudar conjunções, elas fazem bem. Elas ajudam muito. Né? E conjunção, como você vai usar as conjunções para dar aí um sentido para o seu texto, a coesão e coerência tão falado, né? Que elementos coesivos você vai usar na sua redação para que ela venha a ter coerência na hora que eu for ler, que alguém for ler. Muito Olha bem. que lindo, eu consegui terminar na hora certa. Atividade complementar. Agora chegou a sua vez de produzir um texto argumentativo sobre o tema. Responda a pergunta: ensino à distância é uma solução viável para o Brasil em tempos de pandemia? Para estruturar o seu texto, siga as orientações a seguir. Comece apresentando o fato, como a gente falou. Defina a sua opinião, que é a sua tese, né? Você vai mostrando ali qual que é. E também argumente
argumente, né? Selecione alguns argumentos, se é de causa e consequência, se vai usar a fala de algum especialista no assunto. Utilize a norma padrão da língua e apresente seu texto ao professor ou compartilhe com a gente lá no EuCMSP, que é a hashtag que a gente sempre usa. O que a gente viu hoje, diferenciamos tema e tese, entendemos a estrutura de um artigo de opinião, diferenciamos artigo de opinião de redação dissertativa, argumentativa, propusemos a elaboração de um texto argumentativo e essa foi a aula de hoje. Foi um prazer Maravilhosa. estar com vocês, professor Muito Mauro. bom. Foi um prazer para mim também. Ótima a participação de todos. Gente, avaliem a nossa aula, tá? Diga aí que gostaram, o que precisa melhorar e a gente volta aí na próxima aula, gente. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.